Boa noite. O Carnaval de Pernambuco é multicultural, não somente por agregar artistas de várias partes do país, mas por conta principalmente de sua versatilidade rítmica e coreográfica. O frevo é apenas uma das vertentes e ainda assim se desdobra em várias categorias como o de bloco, o de rua e o canção. Na dança, são mais de 120 passos catalogados. Pernambuco também é a terra dos maracatus de baque solto e baque virado, dos caboclinhos, das troças e clubes carnavalescas e até mesmo terra de samba. E é para falar sobre essa riqueza cultural que o Opinião Pernambuco de hoje traz o tema Danças e Ritmos do Carnaval. Nossos convidados são Climério de Oliveira, pesquisador e músico, Alexandre Macedo, professor e coreógrafo, e o maestro Forró, músico, compositor e arranjador. Bem, a gente vai ficar aqui durante essa uma hora, né, conversando sobre essa diversidade toda de ritmos. E aí a gente vai começar, Climério, com você, que em 2005 lançou um livro chamado Batuque, Buque, Maracatu, em parceria com o Tarcísio Rezende. E você fala no livro sobre as diferenças entre maracatu de baque solto e baque virado. E a pergunta que eu te faço para a gente começar o programa é a seguinte: qual é o mais pernambucano? Todos os dois são muito pernambucanos. Maracatu é muito pernambucano, né? Porque o maracatu de baque virado, na verdade é um termo dado por Guerra Peixe, né? Dizem. Mas o maracatu de nação, que é esse urbano, que é esse que existe mais na região metropolitana do Recife, na própria Recife, é tão pernambucano quanto o outro que é mais abundante na zona da mata, que é o maracatu rural. Agora, musicalmente, são bem distintos. Incrível isso, né? Duas tradições muito distintas com o mesmo nome. Com o mesmo radical, pelo menos, que é o maracatu, né? Que nascem onde? Vamos ver agora as influências, né? O Nação, segundo os livros, né, os pesquisadores, ele teria uma descendência mais africana, né? E o rural, aí vocês que vão falar. O Alexandre pode entrar também nessa discussão, você que também é pesquisador. Eu acredito que o maracatu de baque virado, né, ou maracatu nação, como o Climério falou, mais urbano, mais pertencente à região metropolitana do Recife, ele tem uma origem mais nos terreiros de candomblé, né, da capital, inclusive, né, dos trabalhadores, dos negros escravos que aqui viveram. Enquanto que o maracatu, o maracatu rural de baque solto está mais ligado à Umbanda. Mas a Jurema, mas a Jurema, né? E a Jurema Umbanda também, porque também. Esse terreiro de Jurema hoje eles são muito traçados, como eles mesmos dizem, né? Uhum. Traçados, a Jurema, a Umbanda, quer dizer, há uma mistura aí de afro-brasileiro com catolicismo e com a cultura ameríndia também. E muito pertencente aos trabalhadores da cana, né? A zona da mata, né, daqui de Pernambuco. A gente vê Aliança, né, Nazaré da Mata, Condado. Isso. Então Goiânia. Seria genuinamente mais pernambucano do que o Nação? A gente poderia dizer isso? Não, acredito. Não, porque quando se diz que essa origem é africana, mas é uma origem, vamos dizer assim, de elementos, né? Porque o maracatu é brasileiro. O maracatu é brasileiro. Quer dizer, na África não se tocou o maracatu antes de se começar a tocar no Brasil. Olha, veja bem, pode até ter coisa parecida, mas tal qual o samba, os sambas, porque não existe só um samba, né? Os tantos sambas, você tem ritmos na Europa que se parecem com aquela clave do samba, né? Que é feita pelo tamborim. Tem coisas parecidas, mas não são iguais. E maracatu, a mesma coisa. Você não tem algo igual. E essa mistura foi feita no Brasil. A mistura de instrumentos, né? Nós temos ainda um terceiro maracatu, que é o maracatu do Ceará, né? Em Fortaleza você tem um outro formato. Tem o maracatu do Ceará que que é uma outra batida. Outra variação, né? Já. Exatamente. Forró, do ponto de vista rítmico, qual seria, o que caracterizaria cada um? Né? E, assim, a gente sabe que tem pessoas que dizem, eu prefiro ir para o desfile do maracatu
nação, do maracatu de baque virado. Tem gente que diz, eu prefiro o maracatu rural. O que é que provoca nas pessoas essa percepção diferenciada? Seria uma consequência exatamente da origem desse ritmo, que já é assim tão diferente? Veja, essa percepção diferenciada, né, eu acredito que é provocada justamente pela grande diversidade, né, que o estado de Pernambuco tem, né, e essa coisa do é Pernambuco, é pernambucano, é não sei o quê. Veja, eu queria lembrar aqui, só para apimentar mais a nossa discussão, que a gente precisa talvez ir mais, né, atrás, né, por exemplo, o próprio, vamos falar, Luiz Gonzaga, que é um cara que tem tudo a ver com Pernambuco, com o frevo também, né? Gravou frevo e gravou músicas carnavalescas também e tal. Então, assim, por exemplo, eu tive agora pouco na Turquia, Bulgária e Romênia, o leste europeu. E eu constatei nessas andanças vários ritmos e batidas praticamente iguais, né? Instrumento, por exemplo, o zabumba, que é tocado em Istambul, é o mesmo zabumba um pouco maior, né, que tocamos nos forrós e tal. As formações das músicas populares, né, da Macedônia são formações parecidíssimas com as orquestras de frevo do Recife. Eles têm uma batida, né, muito parecida, os metais, né, afogantes e tal. O que convoca, né, aquela voz que convoca as pessoas para cultuar e participar daqueles cânticos muçulmanos nas mesquitas, parece muito com um aboio, né? Então, assim, antes das nossas influências, né, as danças circulares que a gente aprende na escola, que a quadrilha veio, né, de Portugal. Antes de chegar em Portugal, elas estavam no Oriente, né? Então, assim, as danças circulares, todas elas, a gente tem conhecimento que veio dos castelos europeus para cá, mas antes dos castelos europeus, elas estavam no Oriente, que inclusive é mais antigo do que quando o Brasil foi descoberto, entre aspas, em 1500, a Sorbonne de Paris já tinha mais de 200 anos. Então, assim, a gente é um país, o Brasil é um país assim, muito feliz, né, da gente ter tantas influências, né, e criar e recriar tantas coisas, retroalimentar e tal, usar a imaginação e ir, né, recriando, redescobrindo né? O Climério falava antes de começar o programa que é difícil você imaginar um ritmo limpo, né? Quase todos são híbridos, né? Então, assim, a hibridização ela se dá também na dança, né? Essa questão que o Maestro Forró falou, né, de existir em outros locais, a gente foi para Portugal, acho que o Maestro Forró estava também, que foi quando a gente foi com o Maracatu Nação Pernambuco, que ele tocava e eu dançava no Nação Pernambuco nessa época. E a gente foi a Portugal e eu descobri lá as marchas de Santo Antônio. Lembro. Que tem muito a ver com as marchas de bloco aqui, os nossos blocos líricos, né? Com flabelo, com a formação musical, inclusive, né? Tocando para Santo Antônio. Né? Tem as marchas de Santo Antônio lá em Portugal, que tem muito a ver com isso aqui também. Certo. Em relação ainda ao maracatu nação, a gente sabe que ele tem uma pancada, né, do zabumba muito forte, né? Tum, 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 tum. E quando a gente chega no maracatu de baque solto, tem aí a introdução de um instrumento de sopro, Sim. que traz ou dá a ele uma característica, me parece assim, menos tribal do que mesmo o maracatu de baque virado. Vocês concordam com essa ideia? E como que teria Menos chegado? tribal? Sim, e como que teria chegado um instrumento de sopro? E essa composição, de repente, o surrão com o chocalho, ele de repente se transforma num instrumento, né? Uhum. Ele ganha uma outra velocidade. Né? Como é que vão se formando essas diferenças na formação dos grupos, né, folclóricos, dos grupos de dança, né, dos grupos de representação da gente aqui no nosso carnaval, Climério? Olha, eu diria o seguinte, se eu soubesse mesmo como é que essas coisas vão se formando, de fato, né, aos pouquinhos, eu me sentiria muito feliz se a gente tivesse esse poder de saber como é que vão se agregando as coisas, né? Então, qualquer pesquisa é uma suposição. Tem umas coisas, Valdir, que são assim, tem algumas coisas que são impostas, inclusive, por regulamentos do concurso de agremiações carnavalescas, como a introdução do Rei e da Rainha no maracatu rural. Não tinha, na sua formação inicial, não havia. Que era típico do virado. Então, tem que ter um casal de rei e rainha
no maracatu rural. Para ser chamado de maracatu e para ser chamado como tal. maracatu. É verdade. Né? Então, são algumas regras que são criadas por pesquisadores, pelo poder público, quem organiza o carnaval, né? Que a gente está tendo hoje em dia uma discussão muito grande sobre essa organização do carnaval, para quem serve. Né? A camarotização do carnaval, que foi uma discussão que aconteceu ontem na Câmara dos Vereadores, né? O carnaval de rua versus a camarotização. Então, tem muita coisa que vem sendo imposta, né? Por quem dirige, por quem faz o carnaval acontecer legalmente, né? Quem vai contratar, quem vai pagar, quem vai dirigir, quem vai dizer que você vai desfilar por aqui, você vai desfilar com isso, com aquilo, com rei e rainha, né? Então você vai ter 10 minutos para passar nessa passarela, ou meia hora. Então são coisas que você vai aparecendo. Agora tem coisas que não são impostas, né? Tem coisas que vão aparecendo porque algum brincante, algum brincador traz um elemento novo, porque ele vem de fora, de outra localidade, ou até dali mesmo, ele traz um elemento novo e, a princípio, aquele elemento vai sendo rechaçado, mas acontece que ele dialoga muito bem ali com a brincadeira e acaba sendo agregado. Um exemplo muito bom disso foi o perré. O perré, que é do caboclinho, é uma dança do caboclinho, o perré, existia um cara chamado Perré, que tinha uma tribo na Paraíba. Na Paraíba se chama tribo de índio e é diferente, é um pouco diferente. E aqui nós temos em várias coisas do caboclinho. Aqui também já tem, mas não tinha. Naquela época da década de 60, o Perré migrou para cá e ele conheceu o carnaval do Recife e aí ele trouxe o grupo dele, uma parte, e formou o resto aqui e jogou uma tribo no carnaval e ganhou o concurso no primeiro ano que ele participou. E houve até uma certa tentativa de boicotar Perré. Ele ficou muito desgostoso, tocou fogo na nação, ele também teve outros problemas de ordem pessoal. Enfim, a dança dele, uma dança muito graciosa, acabou sendo agregada aos caboclinhos. E também se formou outras tribos de índios que não havia em Pernambuco. Então, esse é mais um exemplo de uma coisa que havia uma imposição, que era a regra do desfile do carnaval, e Perré, com o trabalho dele, sem nenhum cacife político, com o trabalho dele, mudou a regra do desfile do carnaval. Há muita variação dentro do caboclinho? Algumas variações importantes. Há muita variação de um grupo para o outro, sim. Né? E há também, você encontra, por exemplo, dentro dos caboclinhos da região metropolitana do Recife, você tem guerra, o baião, o perré e a macumba. Né? São 4 subgêneros, vamos dizer assim, né? 4 ritmos, batidas e maneiras de... Mas isso não chegou a criar uma cisão, como é o caso do maracatu, né? Ao ponto de a gente ter 2 tipos de maracatu. Assim como a gente tem no frevo também, variações bem demarcadas. Não, aí é dentro do caboclinho mesmo, né? É dentro do caboclinho. Agora, os caboclinhos de Goiânia também têm o seu diferencial. Os caboclinhos da Zona da Mata, eles têm um diferencial muito grande na dança. Eles têm uma dança que é relacionada à sambada deles, que é uma dança ciscada que você não encontra aqui. Não tem aqui até agora. Se tiver um resquício assim, mas é uma coisa muito deles, né, de dançar no terreiro, né, ciscando. Uma coisa linda, uma coisa fantástica. Você fica babando se você vê. Além disso, eles usam também alguns instrumentos que não são muito comuns aqui, como por exemplo o caixa, né, e usam também muito atabaque, que hoje já está sendo usado também aqui, né? Então, tem diferenciais nesse sentido, Zona da Mata, região metropolitana. Agora, dentro dos próprios caboclinhos também, o que uns chamam de macumba, nem sempre é o mesmo ritmo que o outro chama de macumba. Tá entendendo? Às vezes chamam... tem as variações, a gente pensa que é tudo igual, mas tem as variações até de grupo para grupo também. E eu tô vendo que só o caboclinho dava para fazer um programa, só o maracatu. Só o maracatu. Programa, né? O maracatu tem uma coisa interessante que você falou. O maracatu, veja bem, o maracatu rural... ele não tem nada a ver, vamos dizer assim, musicalmente com o maracatu, pelo menos sonoramente com o maracatu de baque virado, o maracatu nação. O maracatu rural, ele tem a sambada, ele tem o samba em 6, o samba em 10, né? A sambada a própria dança a marcha, né? A marcha, que é uma quadra, né?
E o samba em 6 e o samba em 10, aliás. Então, eles têm um ou dois mestres, geralmente são dois, que cantam, enquanto eles cantam, o baque não toca. Quando eles terminaram de cantar, e os versos deles são muito parecidos com os versos das duplas de violeiros, até a impostação da voz também, quando eles terminam de cantar, aí o baque começa. Né? Ótimo. Forró, se alguém disser que o maracatu nação, o maracatu de baque virado é monótono, é repetitivo, você concordaria com essa afirmação? De maneira alguma. Por que não é? Musicalmente, por que não é? Não é porque tem também os vários toques, né? Dentro, assim, mesmo dentro do maracatu de baque virado, não só tem um tum, 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 que tá. Tem esse, tem outro, tem tum, 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 tum. Aí assim, Exato. e isso também vai entrar na metamorfose, né? Por conta acho que o cotidiano, né? A gente está vendo aqui, todo mundo falando, se você vê no maracatu rural, tem a ver com os violeiros, que na Zona da Mata tem muito violeiro também, no sertão também e tal. Então, assim, dependendo dos costumes locais mesmo, do mestre dessa brincadeira, ou dos brincantes que ali vão brincando, e dependendo do seu dia a dia, eles vão acrescentando e vão variando e mudando, não é, a vida dessas brincadeiras, e depois se incorpora, né? É o caso, por exemplo, o cara da cana de açúcar e tal, a lança, de repente, eles usavam no começo para brigar, e tinha morte e tal. Então, dentro do maracatu baque solto, muita coisa foi incorporada. Por exemplo, o maracatu nação Pernambuco, não é? Eu diria que em algum momento da história, eu considero que o maracatu nação, veja, o maracatu tem uma história antes e depois do nação Pernambuco. Porque o nação Pernambuco, ele colocou metais que a gente até então não tinha metal, instrumento de sopro, no maracatu baque virado. O maracatu nação Pernambuco, ele colocou, claro, o maracatu nação Pernambuco é uma coisa mais, digamos assim, espetáculo, né? Espetáculo, leva para o palco e tal, mas assim, eles começaram colocando alguns elementos que não tinha no maracatu, e de repente outros maracatus foram colocando, e de repente, não é, aí daqui a pouco você não sabe mais o que é tradicional, o que mas aí daqui a 20 anos pode ser que a gente veja nas ruas do Recife desfiles de maracatus tradicionais com sopro de baque virado. E aí é perigoso a gente afirmar, não, o maracatu de baque virado hoje Tem que ser assim, né? tem que ser assim, assado e cozinhado. Por exemplo, o maracatu rural, né, ele tem uma ligação assim, fortíssima, né, eu acredito, também com o leste europeu. Né? Eu tive na Romênia, por exemplo, e eu vi um grupo que assim parecia, inclusive passou aqui na TV Universitária, foram 10 episódios da primeira temporada, e depois passou no Canal Brasil. Veja, tem um episódio desse que a gente está num estado assim, interior da Romênia, né? Acho que Bucareste não, é Dragocen, que é como se fosse assim, daqui para Garanhuns, 3, 4 horas de viagem. Cheguei lá, bicho, eu vi a Zona da Mata de Pernambuco lá. Se o cara não fala, e se eu mostrar a vocês um vídeo, a gente pode até trazer, mostrar aqui. Se você olhar o vídeo, você vai ver o cara de chapéu de massa, o cara que planta algodão, o rosto todo, ou seja, muito parecido com o Zé Amâncio do Coco, que é meu pai, que veio da Zona da Mata para cá e trouxe com ele ciranda, maracatu rural, coco de roda e tal. Esses velhos de lá, da Romênia, plantadores de algodão, né, acabados pelo sol e tal, as roupas deles e o som é praticamente igual ao maracatu rural, impressionante, pô. Uhum. Ficamos devendo falar um pouquinho ainda sobre a coreografia, né? Sobre Sim. a dança nesses ritmos aí dos quais a gente está falando. Mas a gente vai deixar isso para o próximo bloco, né? Que a gente precisa fazer esse intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje debatendo danças e ritmos do carnaval. Aqui no estúdio temos a presença de Climério de Oliveira, pesquisador e músico, Alexandre Macedo, professor e coreógrafo, Maestro Forró, músico, compositor e arranjador. Alexandre, o maracatu de baque virado, ele parece ter um movimento mais solene, o maracatu de baque solto é muito mais acelerado, né? Parece uma coisa mais frenética. E se você for para o caboclinho, parece uma coisa bem indígena, né? Bem típica mesmo assim
das comunidades indígenas. Como que se estuda essas variações e como que você leva isso para uma realidade de dança mais urbana, a exemplo do que você faz lá no Passo do Frio? Essas danças tudo tem um contexto histórico, né? Elas nascem dentro de um contexto histórico. Então a gente procura trabalhar muito esse contexto histórico. Então a gente não só está trabalhando o corpo físico, né? O movimento pelo movimento. A gente trabalha o movimento dentro de um contexto. Quando a gente vai falar dessa impostação do maracatu nação, né, tem a ver com cortejos de reis e de rainhas, né? Esse porte, essa forma de dançar no rural, no nação, tem a sua razão de ser. Tem um contexto da coroação dos reis, né, das irmandades negras aqui no Recife. Já no rural, essa velocidade que as manobras são executadas tem a ver com o trabalho na cana, com o desviar de cana para não se cortar, tem de proteção do próprio cortejo, que tudo isso remete também às procissões, né? Todo cortejo carnavalesco tem a ver com procissões, né? Então aí a gente tem de novo o sagrado e o profano. Então toda dança, ela está ligada não só ao movimento executado, ela está ligada a um contexto seria a caça. Sim, a caça, a guerra, né? Os toques, que a gente tem inclusive o guerra no Caboclinhos, que Cligmério falou quase agora. O guerra é um ataque mesmo. Os índios, os caboclinhos, na avenida, nas ruas do Recife, eles saem em postura de guerra, né, atacando a preaca, que é um instrumento não só de um adereço, mas é um instrumento de percussão no próprio Caboclinhos. Ele também muda o ritmo é chamado de guerra, né? O outro, que o ritmo é chamado de perré no Caboclinhos, que o Climério fala do índio que veio da Paraíba e traz para cá esse ritmo, é uma coisa mais serena, um bailado mais elegante, inclusive, que diferencia do guerra. Então a gente tem toda essa variedade dentro das manifestações, né? Cada uma com suas características e todas ligadas a contextos históricos mesmo, a situações que acontecem no cotidiano, na vida de cada um. O povo é muito sábio nessa criação. Esses ritmos tão diversos têm sido a base para os trabalhos de alguns músicos aqui em Pernambuco, né? E a gente vê assim, é muito difícil uma música produzida aqui em Pernambuco não ter uma influência significativa dessas manifestações folclóricas, desses grupos de raiz, não é isso, Climério? Você tem grupos que não fazem, não utilizam muito como elemento, como matéria-prima. Existem e também são grupos extremamente importantes, eu acho. Assim. O Mombojó, por exemplo, é um grupo que não usa muito esses sons, né, das tradições para fazer sua música, e também é um grupo muito interessante. E tem outros também que não preferem não usar, né? Preferem eles vivenciam, não é que eles não vivenciem, a turma gosta e vivencia, mas é porque, como ficou também uma coisa muito da moda dentro de Pernambuco, então tem gente que prefere já fugir e fazer, não vou trabalhar esses elementos. Eu sei que tem alguns que fogem disso, têm medo de serem estigmatizados, né? Tem um receio de serem estigmatizados, acham que precisam passar uma imagem muito mais cosmopolita, muito mais urbana, né? Universal, tal, e fogem disso. Mas assim, há uma grande maioria que ainda opta por fazer uma fusão, né? De alguma forma beber nessas fontes. E essa fusão, eu acho que ela é importante também, e muito importante, né? Tanto é importante quando você decide não fazer, como é importante quando você decide fazer. Porque as tradições, muita gente pergunta assim, por que as tradições da gente têm valor? Por que isso tem valor? Né? Mas se você for reparar a letra, por exemplo, que é cantada nas tradições, né? Virou um discurso dizer que as nossas tradições têm valor. Então virou um discurso assim muito pronto. Né? Mas quando você vai para as formas musicais, as formas sonoras, as letras, aí você vai ver que realmente tem coisas, existem elementos, existem construções que são muito ímpares, né? Que são muito diferentes de outras coisas no mundo e que também dialogam, como o Forró falou, com outras coisas do mundo. Então, o valor existe nas tradições, sim. Agora, o que às vezes falta é um reconhecimento por falta de conhecimento. E essa profusão de grupos se interessando, né, por utilizar esses elementos, por se envolver com isso cada vez mais, isso é uma coisa que está acontecendo no mundo todo, não é só em Pernambuco, né?
É uma sintonia que tem de Pernambuco com vários países da África, com os Estados Unidos, com o Japão, com Israel, com a Palestina, com a Inglaterra, com a França, em vários lugares do mundo. Por exemplo, na França tem grupos do sul da França, os occitães, que também estão reivindicando a sua língua, que estão reivindicando sua música como algo de nação, como algo de grupo humano, que não é a França hegemônica, vamos dizer assim. Nos Estados Unidos você tem Cajun Music, se você olhar, você diz, pô, mas isso é forró. Né? Espanha, Então né? tem isso pipocando no mundo todo, e Pernambuco, que me desculpem os outros, mas é prolífero nisso, né? Tem uma riqueza realmente absurda nisso. Aí a gente fica diante de releituras, de ressemantizações, de ressignificações, né? E a gente chega numa música, num trabalho como o que é feito pelo Maestro Forró, e a gente percebe que essa base, essa tradição, ela acaba sendo uma fonte importante. Estou enganado, Forró? Não, é uma fonte realmente muito importante. Tendo, no nosso caso específico, como diferença, a abertura, essa coisa do... Porque geralmente as pessoas que trabalham na manutenção, elas ficam, não é que são bairristas, né? Porque às vezes são chamadas de bairrista, mas acho que eu nem vejo como bairrista. Eu vejo que é uma opção de uma galera que trabalha na manutenção. Ele, para manter, ele tem que trabalhar só naquilo. A gente trabalha na manutenção, a gente trabalha na pesquisa, manutenção, releitura e interação. Então a gente faz a pesquisa, pesquisar, depois manter o que pesquisou vivo e muito vivo, porém também a gente faz releituras, né, sobre obras, peças tradicionais, dando nossa leitura e tal, e a parte mais gostosa que eu acho é a interação, né, que eu venho batendo muito nisso e estou muito feliz com essa coisa de sempre buscar um ponto em comum, né, que eu falei já aqui, vou falar de novo, por exemplo, Maracatu, Baque Virado, pouca gente sabe, não é, que quando os escravos foram pegos, né, na África, né, de repente o navio chega lá e pega, por exemplo, 1.000 escravos, né, mil pessoas para escravizar. Então, 500 foram para Cuba, 500 foram para Pernambuco. Então, aí você vê a santeria cubana, eu estive lá em 2010, né, a santeria cubana é a mesma coisa, assim, você está numa umbanda aqui do Alto Pascoal, os cânticos, os toques são basicamente os mesmos. E aí a gente tem aqui como é Bela Vista, né, e tal. Ou seja, a gente vive muito parecido, né, com Cuba. Então, assim, a gente tem como fonte nossas tradições e respeita muito elas. E a gente, depois que a gente estuda e mantém, né, ela viva, a partir do princípio, assim, tem que saber de onde veio, onde é que a gente está e para onde é que a gente quer ir. Então, a gente quer ir para o máximo de convergir, de convenção possível, de misturar, né, possível, coisas que a gente acha legal. Então a gente liquidifica ali todas as informações e tira um som que as pessoas, pô, isso é novo, não, isso é velho. Aí começa, isso é massa, essa discussão, né? Porque o velho se vê ali, né, o novo também se vê, e aí é massa, porque aí tem informações do passado, do presente e do futuro, e vai virando uma bola de neve gostosa. Isso E essa produção musical ou artística, na dança, né? Em qualquer qualquer campo da arte, ela pode ou não se tornar uma tradição no futuro, né? Como o Forró estava dizendo aqui, que ele começa a dançar, fica de cabeça para baixo, ou a gente cria um movimento e esse movimento vai se repetindo, que é isso que se dá né, em algumas coisas na tradição oral, outra na repetição, e vai passando o tempo e as pessoas vão transmitindo, vai chegar na frente de um ponto que vai dizer, pô, isso aqui é tradição. Mas isso é criado num tempo... Assim como virou tradição, essa sequência enorme de passos do frevo pernambucano. Isso. Não é? São mais de 120 passos catalogados, não é isso, Alexandre? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente, inclusive, trazer a Yasmin, daqui a pouquinho, na hora que você achar pertinente ela entrar, né, para ela fazer uma demonstração aqui, à medida que você for citando alguns desses passos. A dança do frevo, né, o passo, como é chamado, ele vem dessa coisa do encontro dos capoeiras, né? Historicamente se fala nisso, mas também vem muito das pessoas que não eram capoeiras e que habitavam o mesmo espaço que os capoeiras habitavam no centro do Recife. Principalmente os trabalhadores, né, da região portuária, os comerciantes, que o Recife tem uma vocação muito camelô, né? Tem muito do mascate. A gente tem isso até hoje. A gente passa na Dantas Barreto, na Conda Boa Vista, hoje eu passei por lá.
e viu quanto a gente tem de mascate. Inclusive africanos agora, né? E A passa gente tá uma vendo o troça, pessoal desculpa, passa uma troça, aí o vendedor vendendo a meia lá e já e vai. vai atrás. Então, assim, esse povo que inventa esse espaço, que cria esses espaços, ele criou muito em cima do seu cotidiano mesmo, do seu trabalho. Aquela coisa do contexto histórico que eu tinha falado antes. Então, quando eles vão criar os movimentos estão muito ligados ao trabalho dele, ao dia a dia, né? Então, a gente tem movimentos como o martelo, né, como a tesoura. Quem catalogou esses passos? Qual foi a contribuição de Nascimento do Passo nesse trabalho? De fundamental importância. Nascimento cria um método e começa a catalogar esses movimentos, né? Tem uma participação anterior também de Coruja, de Sete Molas, de Egídio Bezerra, né? Então, é uma gama de passistas da época que vão criando os movimentos e vão registrando, né? Porque a partir desse momento começam a ser registrados e vão sendo documentados. Então vamos chamar Yasmin para fazer a Podemos. demonstração? Yasmin Romana. Seja bem-vinda. E aí, Alexandre, eu queria que você fosse citando, né, alguns passos e que ela fosse fazendo essa demonstração para a gente. Tem movimentos que a Yasmin está dançando, mas a gente pode ver, ó, isso é uma britadeira. Né? Aí é uma tesoura, que é usada pelas costureiras, né, pelos artesãos. Né? Aí um rojão, o rojão é para abrir espaço na multidão, para você dançar. Isso é uma ginga de capoeira, né, um passo de ginga de capoeira, também usado pelos capoeiras. Aí pontinha, né, tudo a ver. Aí a gente tem uma tesoura com pontinha. A gente podia ver Yasmin pontilhando, né, um movimento pontilhando, que é feito como uma máquina de costura, ponteando ou pontilhando de um lado ao outro. Né? Então a gente vê movimentos, vê uma dobradiça, né, das pessoas que trabalham com ferragens. Então cada movimento está ligado a uma ação física do trabalhador ou a um instrumento de trabalho. Aí tem enxada, martelo, ferrolho, dobradiça, britadeira, metrô. E tem um monte de coisa. Também? O metrô é recente? O metrô é mais recente. Mas assim, nós temos metrô há mais de 20 anos, né? Então esse metrô já é muito nascimento do Passo. Mas tem e tem metrô, tem locomotiva, tem locomotiva. Esse que Yasmin está fazendo agora, é metrô ou locomotiva? Não, nenhum dos dois. Você pode conseguir fazer uma locomotiva. Aí, ó, um metrô. Isso é um metrô de superfície. Né? Tem a diferença também. Tem um subterrâneo. E tem um subterrâneo que é embaixo e é super difícil de fazer. Né? Flexiona os movimentos e faz ele embaixo. Não é para qualquer pessoa. Né? Não é para qualquer pessoa. Radical demais. É para pacifista. Aí a gente tem os plantando mandioca. Plantando mandioca. Aí locomotiva. Né? Então tem vários movimentos associados à prática, né? Ao fazer do trabalhador. Ok, acho que foi muito boa essa apresentação. Muito obrigado, Yasmin. A Yasmin ainda volta. Me deu vontade de ver Yasmin e Forró dançando junto aí, viu? Forró tem mais. A Yasmin pode pegar. Um levando o trem-bala e o outro com a locomotiva. A Yasmin ainda volta no final desse bloco. Yasmin, daqui a pouco a gente te chama novamente para você fazer mais uma demonstração. Valeu, Yasmin. Bom, assim, você fala numa diversidade muito grande, né? E tem nomes que são muito típicos, assim, da nossa região, né? Enxada, martelo, ferrolho, britadeira. Britadeira já é uma coisa mais urbana também, né? Também. Então a gente vê que vai para o interior e vem para a cidade, é típico mesmo dessa realidade. Mas é manual, né? Tudo manual. Muito ligado ao trabalho manual, né? São os apetrechos que os trabalhadores, né, que a gente usa no dia a dia. Então o frevo está muito ligado a isso, né? Daí vem os clubes das pais, né? De pais, de carvoeiros, né? Os abanadores que trabalham com fornalhas, né? Tem outras situações, verdureiros, tesoureiros, alfaiates. Então todos esses clubes que a gente tem por aí, tem abanadores do Arruda, né? Tem tudo a ver com o cotidiano, né? Tem tudo a ver com as funções que as pessoas têm profissionalmente. Então, a sua apresentação não é uma apresentação apenas de música, é uma apresentação de dança também. Né? A apresentação da bomba popular da Banda do Emetério. É a orquestra popular da Banda do Emetério, né? A gente, com esse trabalho que eu falei dos 4 pilares e tal, da pesquisa, manutenção, leitura e interação, a gente faz... ninguém é ator e nem quer ser ator, e ninguém também é dançarino profissional, né? Mas tem uma veia de dança e tem uma veia teatral no nosso trabalho. A gente estuda a linguagem acadêmica musical, tocar afinado, com dinâmica,
tocar bem direitinho. Quando está tudo tecnicamente, musicalmente bem resolvido, a gente vai adicionando linguagens teatrais e linguagens da dança. Porque a gente acredita que, e tem comprovado isso, que o teatro, a dança e a música são linguagens muito interligadas e às vezes, o que é xícara em dança é caneta em teatro. Só muda o nome, mas a matéria é a mesma, né, Alessandro? Então, assim, a gente aproveita, no bom sentido, todas as linguagens. Né? Por exemplo, se você vê no carnaval, um galo da madrugada de longe, né? Você vê o frevo, não só o frevo, mas os ritmos. Tudo que a gente falou aqui, né, é um conjunto, né, é um conjunto de diversidades que gera uma unidade. Se você vê de longe o galo da madrugada, todo mundo parece que ensaiou, todo né? mundo igual, mas não. Ensaiou. Se você aprofundar o olhar, se você aproximar o olhar, você vai ver que cada pessoa está diferente. Quando você vai chegando, você vê bebo, bom, amarelo, preto. Movimentação diferenciada. Diferente, quando você vai chegando mais perto. Então, eu sempre gosto de colocar diferenças, liquidificar e gerar uma unidade. Então, assim, uma unidade discutível, inclusive, né? Que vai, a cada show, a gente tem uma coisa que está ali preparadinha, mas pode, né, acontecer qualquer improviso. Agora, eu tenho uma relação muito grande com os passistas, né? Eu ganhei alguns concursos, né, carnavalescos, acho que uns 4 ou 5 em primeiro lugar, com frevo de rua, feitos pensando no passista. Tem dadinha no passo. Isso. Eu vi para dadinha, né? Então tem frevando e bomba, que eu imagino o dançarino. Porque eu acho que a gente tem, a minha função, né, uma das funções é militar por essa mistura. Por exemplo, o meu sonho é que tenha uma escola de frevo em cada RPA, pelo menos, e que o dançarino, ou o músico, ou o ator vai estudar nessa escola, mas que o primeiro módulo seja dança, teatro e música. Você quer ser dançarino, então você vai estudar música, e vice-versa. E aí depois o cara decide, mas assim, não custa nada, o cara não vai sofrer. Se não for bom ou ruim, não vai ser, né? O cara vai só contribuir para a formação. Vai contribuir para a formação. Então, assim, vai aparecer vários Macedos, né, vários Nóbregas aí, vários forróis. Vários climérios aí, entendeu? Então, vai facilitar a aparição disso. Então, a gente ter essas informações básicas da dança, assim, estudar a teoria e a parte acadêmica da dança, da música e do teatro. E depois vai ter um momento que o cara vai decidir, eu sou dançarino, eu sou músico, ou eu quero ser tudo e tal. Não custa nada. Né? Ok, muito obrigado. A gente precisa fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Opinião Pernambuco, inclusive com uma outra participação da Yasmin. Até já. O Opinião Pernambuco está de volta, hoje debatendo o tema Danças e Ritmos do Carnaval. Nossos convidados são o pesquisador e músico Climério Oliveira, o pesquisador e professor coreógrafo Alexandre Macedo e também o músico, arranjador, instrumentista, maestro forró. Bem, a gente tem um tempinho para falar agora sobre boi de carnaval. Um ritmo que tem sanfona, que parece ser um baiãozinho, um forró, né, uma coisa típica do período junino. No entanto, ele aparece aqui no nosso carnaval. E vasto também, né? Muito vasto. Você sabe que tem um encontro em Olinda na quarta-feira de cinzas, né? Que virou... Tem outro no Pátio São Pedro também. Outro no Pátio São Pedro. Então virou uma coisa... Começa como ritmo de carnaval ou ele depois aqui passa a se apresentar também no carnaval, o boi? O carnaval, ele é um momento muito climático, né? Vamos dizer assim, da ludicidade, da religiosidade, né? Como a ludicidade é muito grande no carnaval, as contravenções, as transgressões, né? O ser humano precisa daquele momento para isso, né? Ele se tornou com o tempo, no caso de Pernambuco, ele se tornou uma coisa tão visceral que algumas pessoas vivem o ano todo trabalhando, pensando sobretudo no carnaval, né? Você pega uma agremiação dessa, aí de caboclinho ou de maracatu, ou de outra tradição, as troças. Então, depois da virada do meio do ano, de julho, a partir do mês de julho, começa... Tudo vira carnaval. Já começam a treinar os treinos, né, os ensaios
começam as compras de material, toda uma agenda, né, imensa que vai até a quarta-feira de cinzas, né? Então, eu acredito que no caso dos bois, assim, essas brincadeiras não se manifestam só no carnaval também. Existem as celebrações locais de cada região, de cada localidade, em que elas também se manifestam. Então, as festas de largo, né, aquelas datas simbólicas, né, elas também se manifestam. Agora, o carnaval, me parece que elas todas se encontram onde elas estiverem, né? É um momento de encontro muito grande. Né? Já a laúça a gente não vê no São João, nem vê na Semana Santa. A gente vê, só vê no carnaval, a gente vê mais no carnaval. É mais no carnaval? Mas assim, se você perceber, a gente vai voltar para o começo do programa, onde a gente discutiu diferenças entre o maracatu nação e o maracatu rural. Dentro do maracatu rural, a gente pode perceber a participação de muitos brinquedos, né? A gente vê personagens do caboclinho, que a gente tem os caboclos de lança, mas a gente tem os reamar, os caboclos de pena, dentro do maracatu rural. Do cavalo marinho. Né? Os brinquedos do personagem do cavalo marinho, como Catirina, Mateus, Bastião. Né? Então tem vários personagens. Então esse deslocamento, essa necessidade de querer participar, eu acho que vem trazendo isso. Os bois são características aqui na região da gente, são muito características do período do ciclo natalino. Né? Mas geralmente o ciclo natalino está muito próximo do Reis, do que termina no dia 6 de janeiro com os reis, né? A queima da Lapinha, que já começa, quando você vira a queima da Lapinha, já é carnaval, né? Tanto é que tem uma orquestra na queima da Lapinha, que quando queima a Lapinha para encerrar o ciclo natalino, toca-se frevo. Dá uma trégua no religioso e vai para o profano. Aí você vê que os bois que participavam do ciclo natalino querem também. E é uma forma de ganhar dinheiro, né? Dos brincantes. Eu vou transferir o meu brinquedo do Natal para o Carnaval também, por que não? Né? Mudo aqui uma notinha musical, boto um adereço diferenciado aqui e vou também. Eu acho que é uma forma de manter-se viva. E a laúça, que pode ser um tarol, mas pode ser só uma latinha. Sanfona, sanfoninha e tal. Zabumba. A laúça mais tradicional que desfila, a laúça organizada, né? Essa laúça que você está falando é aquela brincadeira de infantil que a gente ia pedir dinheiro aos vizinhos, né? Que é uma tradição. Quer dinheiro, quem não dá, eu acho que vem dali, não? As laúças sim. As laúças vêm. Mas também vem da Europa, né? História, né? Aí bate de novo na coisa da Europa. Porque assim, tem os personagens da laúça, né? Do urso que fugiu, que o caçador vai lá e o cara quer vender. Então tem toda uma encenação, tem uma dramaturgia. A laúça não é só uma latinha, não, tem toda uma história. Tem um italiano. Tem o italiano, né, que é o dono do urso. O urso era de um circo, tem todo um enredo, tem um caçador, tem uma orquestrinha típica, né, que é sanfona. Blá, blá. Então, cada coisa tem seu sentido, não é nada... Né? Tem até uma coreografia, né, nos desfiles para as premiações das agremiações do Carnaval, né, do Recife. A gente verifica que a laúça ela tem realmente toda uma coreografia. Tem. Cada agremiação, cada brincadeira, né, cada agremiação carnaval, cada tipo tem a sua característica. Embora todas se assemelhem muito aos cortejos, como eu falei no começo, aos cortejos natalino. De procissão. De procissão. Tem um símbolo, né, que é a cruz, que é o estandarte, que identifica a agremiação. Tem os cordões dos padres, né? E aqui a gente tem caboclos de lança, que a gente tem baianas de maracatu, que a gente tem caboclinhos que andam enfileirados, né, protegendo a própria agremiação, porque são brincadeiras de rua. Então se cria um cordão, 2 cordões, e eles manobram, né, na frente e voltam, fazem todo um percurso para proteger. Aquilo ali não é só, tem função também. O carnaval, na verdade, ele se transformou e está caminhando ainda mais para aprofundar essa coisa da congregação de tudo com tudo. Por exemplo, o velho de pastoril, né, ele já se apresenta no carnaval também, os velhos de pastoril que hoje, que vai Mangaba, vai Chaveco, né? Eles cantam no carnaval, dão um show e tal. A menina vai para o municipal fantasiada de Diana. Ou seja, então, e também lembrando também que o carnaval, na verdade, ele é mais antigo do que o frevo e do que essas expressões que hoje aí existem, né? O carnaval, no começo do século passado, né, quando antes do frevo chegar, já existia carnaval na Praça do Derby, né? Já existiam as bandas militares tocando tango, polcas e tal. Então, e aquela história é que o frevo é uma fusão de tudo isso e
Forró, ao redor do Corcovado dizem que o frevo, aliás, que o samba, ele é carioca. Mas no carnaval, né, principalmente no carnaval, o samba corre de vento em popa aqui Pois é. no Recife também. né? Não só nas escolas tradicionais, samba, né, na Gigante, na Galeria, mas nas batucadas, Sim. né? A turma diz que, por exemplo, houve um tempo que se defendia muito que o Recife era terra do frevo e do maracatu. Graças a Deus está tudo muito misturado e temos escolas de samba, eu sou gigante do samba, doente não, com saúde, eu torço pro gigante. Então assim, gigante tem 70 e poucos anos, meu irmão, de história, não é? Como Galeria do Ritmo e outras que desapareceram há 2, 3 décadas, desapareceram, que já tinha, por exemplo, Estudante de São José, Sammarina. Então assim, Pernambuco é uma terra... Pernambuco é um país, assim, em termos de cultura, é muito abençoado, né? Assim, essa coisa de agregar tudo mesmo e ter essa diversidade e essa abertura de fazer um samba, né, ou qualquer coisa que se a gente vai fazer isso, faz e fica legal. Porque eu acho que tem uma coisa também que é importante em todas essas agremiações, que é a luta cotidiana de quem faz a brincadeira, de quem faz o trabalho, de quem faz o carnaval, pela sobrevivência da sua diferença, do seu traço peculiar, quer dizer, uma saída do anonimato, uma criação artística, uma experimentação, quer dizer, as pessoas precisam expressar a sua vida numa forma lúdica, mas a gente sabe que ali tem muita batalha, muita briga, muita guerra, muito suor, e eu acho que aí é um traço comum. Não é? É verdade. Pode ser no samba, por isso que eu acho, concordo demais com você, Forró, o samba é pernambucano também. A escola de samba, ela tem essa mesma luta diária, as pessoas estão ali batalhando, as pessoas estão agregando várias crianças que estariam fazendo outra coisa, talvez não muito legal, se não estivessem agregadas ali naquele ciclo de vai e vem, de treino, de ensaio, de conversa, de discussão. Não é? Então, há uma importância, confeccionando seus adereços, dançando, aprendendo dança, aprendendo a tocar. Então, estão ali junto com seus antecessores, pegando conhecimento, não é? Então, fazendo cultura da melhor forma. E aí, se não reconhecermos as escolas de samba como escolas de samba pernambucanas, sim, estamos dizendo que todos esses valores que eles estão ali produzindo e todo aquele ensino-aprendizagem que está rolando também não tem valor, então não é bem por aí. Na verdade, eu acho que é uma coisa que tem que ser reconhecido como da terra, porque é feito por gente da terra. Pode ser rock and roll, rap ou bolero, se for feito no Carnaval do Recife, é recifense. Tem uma questão que é muito polêmica, que é o fato de que durante o Carnaval do Recife, alguns polos são formados e nesses polos são executadas músicas dos mais diferentes estilos. Né? Sejam artistas nacionais, né, considerados nacionais, que vêm para cá cantar música de MPB, né, ao rock, e a gente tem até o polo alternativo que toca, faz um resgate de uma música mais underground ou mesmo do Mangue Beat. Isso. Né? Isso nesse momento vira também ritmo do carnaval e seria genuinamente ritmo do carnaval ou apenas está pegando carona no evento carnaval? Olha, o evento carnaval, todo mundo tem direito de pegar um pouco de carona, né? Luiz Gonzaga pegava carona, Jackson do Pandeiro. Quer dizer, na verdade, o que a gente está chamando pejorativo de pegar carona é trabalhar, não é verdade? Então, se a pessoa trabalha com rap, por que não querer levar seu rap para o carnaval? O carnaval é como o Forró falou, é um momento de grande congregação, não é? da cultural. Então, cabe escola de samba, cabe maracatu, cabe jazz, tem um festival de jazz, né, em Garanhuns, cabe rock and roll. Cabe axé? Poxa, eu acho que cabe também. Eu acho que cabe também. O problema é que axé se tornou um símbolo. O axé não, aquela música pop baiana, porque axé é um nome tão sagrado que eu não gosto de usar esse nome axé para aquela música. Mas eu não tenho nada contra aquela música, eu acho que é até legal, tá entendendo? Agora, eu só acho o seguinte, ela chegou houve um momento em que ela tomou muito conta das ondas do rádio e do espaço social, de uma maneira que outras coisas ficaram abafadas, ocultadas, obliteradas ali
no canto e comercialmente ela teve uma expansão porque há empreendedores por trás de todas as músicas, todas elas, né? Então, não tenho nada contra o axé, mas eu acho que como existem tantas outras manifestações aqui dentro de Pernambuco, bom, se tiver um axé dividindo com esses tantos outros, realmente não me incomoda. Agora, o que me incomoda é se o axé tomar conta, ou qualquer música, tomar conta das ondas do rádio, da TV, tomar conta de tudo e as outras ficarem muito abafadas. E isso realmente incomoda. Agora, eu acho extremamente importante que tenha um festival como o Hack Beat, que toda vez que você vai, sempre tem alguma coisa nova para você ver. Você chega lá no Hack Beat, dificilmente vai ter um dia que vai ter uma banda que você já viu em Pernambuco. Ele sempre é uma vitrine interessante. Então é um momento muito importante do carnaval. E mexe muito com a tua criatividade, né? A gente está com o criativo aberto na época do carnaval, vendo tanta coisa que vai mexendo com a tua criatividade também. Você vê uma coisa aqui, isso atiça exatamente, o você aprendizado, a o diálogo, criar, né? claro, com você a música. dialogar com essas bandas também. Isso para dança também. Eu estava no encontro de pesquisadores que teve no Passo do Frevo, a gente estava discutindo essa coisa do maestro Spock, do maestro Forró. Ele não estava lá, não. O maestro Forró não estava nesse dia, mas discutindo essa coisa da Big Band, né, do jazz no frevo, das criações do maestro Forró, e alguns maestros meio contra isso, né? E eu disse, não, é muito interessante, inclusive para nós passistas, para quem trabalha com dança, que eles criem, né? A gente está cansado de estar escutando os mesmos frevos, né? Não cansado, porque tradição é muito interessante, né? Eu talvez tenha me expressado errado, mas já saturado de tanto ouvir os mesmos frevos. Quando ele cria um frevo novo, quando o outro cria, o Spock cria uma coisa que dá uma mexida na gente e mexe na criatividade, é muito interessante para que a gente continue. Certo, nosso tempo está quase terminando, a gente vai chamar a Yasmin daqui a pouquinho para ela fazer mais uma dança, mas eu queria ainda passar uma pergunta para Forró. Forró, quando você está em um evento, digamos que você esteja lá, né, na Europa e alguém disser, né, cante, aliás, toque uma música que represente o Carnaval de Pernambuco. Na tua cabeça vem logo o quê? Vem maracatu, vem caboclinho ou vem o frevo? Na minha cabeça vem uma música que a gente faz que está tudo misturado. Aí é a massa que representa tudo, é uma concha de retalhos. Primeiro estava falando até que gostava muito, tinha escutado em algum lugar. A gente faz uma releitura de Vassourinhas, que ela começa como Vassourinha, e depois aí o tema Vassourinha vira um coco de roda, depois vira um blues, depois vira um maracatu, vira valsa e volta para frevo de novo. E valsa tem em Pernambuco. Pernambuco tem tudo isso, então a gente toca ela de uma forma, né, que se comunica, né, com qualquer povo, qualquer faixa etária. Isso eu acho que a gente tem sido muito feliz em trabalhar mantendo essa tradição, né, mas ao mesmo tempo, o mesmo tamanho da tradição é o tamanho da antena aberta para se comunicar com qualquer linguagem boa e positiva. Achei ótima essa tua fala para encerrar o programa, acho que foi muito pertinente. Muito legal. Né? E como não dá para a gente executar essa música, até porque Yasmin ia ter que fazer aqui maracatu, caboclinho, e ela está preparada para frevo, então a gente vai ficar com o frevo mesmo para fechar o programa. Então, Yasmin, você está convidada a fazer esse último número. Agradeço mais uma vez a todos vocês, agradeço a você que nos acompanhou e desejando para todos um bom carnaval.